pessoal! Diante do desastre socioambiental das inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul em 2024, aqui no Lutz Global nós trazemos um texto do José Lutzenberger, publicado em 1972 no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, há 52 anos, portanto. Nesse texto, o Lutz trata a importância dos banhados das regiões pantanosas do estuário do Guaíba. Atualmente se fala muito do conceito de cidades esponjas, como se fosse uma grande novidade. Na verdade, muitas cidades já foram esponjas, no sentido de ter regiões capazes de absorver as águas e proteger as cidades de enchentes e inundações. Porém, esse sistema de proteção natural foi destruído pela ocupação humana desordenada, um dos fatores das mudanças climáticas. E o texto do Lutz comentava sobre isso na década de 1970. Os rios têm sua área de várzea, e é normal que, com muitas chuvas, essas áreas fiquem alagadas. O problema é o ser humano que ocupa o lugar do rio, muitas vezes num processo de exclusão social e racismo ambiental. Vou ler apenas alguns trechos e mostrar algumas imagens para a gente refletir sobre esse momento, que tem uma história por trás. Uma história de Porto Alegre, região metropolitana, tratarem muito mal as suas regiões esponjosas, por assim dizer. Vamos ao texto. Seguidamente, ouvem-se pronunciamentos em favor do aterro dos banhadais das ilhas do estuário do Guaíba. De fato, estão sendo drenados e secados banhados em todo o nosso estado, num ritmo cada vez mais acelerado. Se essa tendência continuar, não haverá mais banhados em apenas alguns anos. Em geral, propõe-se ou executam-se os aterros ou drenagens de banhados para que essas áreas possam ser urbanizadas ou utilizadas com fins agrícolas, pecuários ou florestais. Infelizmente, ao leigo em biologia e ecologia em geral, não ocorre que os banhados e pantanais estejam entre os ecossistemas mais importantes. Apenas se lembra dos mosquitos que quer exterminar e do jacaré que considera perigoso ou acha que é um desperdício ver tanta água inaproveitada em fins econômicos imediatos. No caso do estuário do Guaíba, temos o aspecto da extensão da cidade em direção das ilhas. É evidente que os proprietários das áreas têm todo o interesse em ver desaparecer os banhadais, pois se tornariam ricos da noite para o dia quando puderem lotear. Mas não deve importar somente o interesse dos atuais proprietários, que em parte estão comprando com fins puramente especulativos, tendo em vista exatamente a valorização pelo aterro. Mais importante e fundamental é o interesse da comunidade. Mas basta mencionar que cerca de 60% da produtividade dos oceanos depende direta ou indiretamente dos banhados. Tanto dos banhados costeiros de água salgada ou salobra, como os da costa de Santa Catarina, como dos banhados interiores de água doce, como estes do grande sistema Guaíba, seus afluentes, Lagoa dos Patos, Lagoa do Casamento, ou das lagoas Mirim e Mangueira. O dia em que o homem tiver eliminado o último banhado, faltará pouco para a morte dos oceanos, hoje seriamente ameaçados. As ilhas deverão ser conservadas em sua forma natural. Para isso, devem ser declaradas de utilidade pública e transformadas, então, em parque municipal, estadual ou federal, como reserva biológica vital desse grande sistema fluvial e lacustre. E aqui um parêntese no texto do Lutz. O Parque Estadual Delta do Jacuí foi instituído pelo Decreto 24385 de 1976. Foi uma luta, inclusive, do próprio Lutz, da Associação Gaúcha de Proteção Ambiente Natural, AGAPAN, de vários ambientalistas, para que isso acontecesse. Porém, como a foto mostra, nós temos ocupação humana aqui nessas ilhas, que inclusive na enchente atual foram totalmente alagadas. Aqui nessa imagem aérea a gente pode ver à direita as ilhas e à esquerda a cidade. Grande parte da cidade, inclusive, é a região de aterro, tomada ao rio, e que foi justamente a área que foi alagada na enchente de maio de 2024.
Nessa outra imagem de vista aérea aqui a gente pode ver as ilhas submersas e boa parte da cidade. Não será o administrador que criar mais bairros, Anchieta ou Alvorada quem será lembrado. Em futuro muito próximo, uma população cansada de poluição e de deterioração ambiental galopante e oprimente lembrará, isso sim, o administrador de visão, que soube conservar para nossos filhos algo do grandioso que a natureza preparou, em longas eras de pacientes ajustes e equilíbrios, e que estamos hoje destruindo cega e irremediavelmente. Assim termina o texto do Lutzenberger, né, com um alerta para os gestores, para os governantes, que, como a gente tem visto em 2024, eu acho que vão ser muito mal lembrados, em função de não terem realizado tudo que era necessário para prevenir a cidade desses desastres socioambientais. Gostaria aqui no final só de inserir um parágrafo de um outro texto do Lutz, que se chama Inundações, Suas Causas e Consequências, que está completando 50 anos. Aqui imagens da enchente de 2024. Essa foto é da rodoviária de Porto Alegre, totalmente submersa. A foto aqui seguinte é do mercado público, que todo mundo chama de o coração da cidade, né? Então, o texto do Lutz, apenas um parágrafo. Está claro que a espécie humana não poderá continuar por muito tempo com a sua cegueira ambiental e com sua falta de escrúpulos na exploração da natureza. Devemos compreender que a ecosfera é uma unidade funcional, onde todas as peças são complementares de todas as demais. Tudo tem seu preço. Quanto maior o abuso, maior será o preço. Não podemos causar danos apenas locais. Tudo está ligado com tudo. Então, deixa-se esses trechos, né, escritos pelo Lutzenberger para a gente refletir nesse momento. E no final deixo o convite para você se inscrever no nosso canal, em que a gente está fazendo divulgação científica da história ambiental, né, uma história ambiental pública. E se gostar, curta e compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigada.